Boa noite, sejam bem-vindos à 14ª edição do Pod Grau, o podcast que ensina tudo sobre educação, provas de vestibulares e Enem. Me chamo Lucas Perini Victorino e estou hoje aqui com o meu amigo Arthur. Sejam bem-vindos e o nosso assunto de hoje vai ser biologia e química, principalmente no Enem, mas também em todos os outros vestibulares aqui da região. E hoje estamos com dois grandes professores, estamos com o mestre Rodrigo Magalhães e o mestre Alex Carnage. Sejam Boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Prazer estar aí com vocês. Então, para iniciar o nosso podcast, a gente tem uma pergunta norte, né? Qual que é a situação que vocês acharam mais diferente na carreira de vocês? Uma pergunta de um aluno, alguma coisa assim? Bom, é diferente. Pô, a gente tem tantas situações que a gente, ao longo da nossa carreira, né? Mas situações diferentes... Que marcou, assim? Que marcou dentro de sala de aula. Lembra alguma coisa, assim, que vem à cabeça, Alex? Em sala, dentro de uma sala de aula, situações diferentes. É tanto tempo dando aula, né? Então, uma situação diferente é difícil você ter algo inusitado. E como a gente trabalha muito com o pré-vestibular, né? Preparatório pré-vestibular, que é mais o aluno focado ali em sala de aula. Então, são poucas situações que a gente vê muito diferente. O que a gente vê é as turmas com foco mais em estudo, né, Alex? Então, situações assim que fogem do normal. Na minha carreira, eu acho que eu não lembro, assim, alguma coisa que seja, assim, impactante pra gente conversar. Mas agora, assim, né? Extra-sala tem muita, né? Extra-sala, né? Nós trabalhamos aí em várias cidades eu e o Rodrigo, durante muitos anos Há juntos. quanto tempo vocês se conhecem? Já faz o quê? Uns 20 anos já, Rodrigo? Por aí, mais ou menos 20 anos. E durante muito tempo ainda viajamos juntos, né? Aí fora de sala tem tudo, né? Aí tem as rodoviárias, aí tem aeroporto, aí tem ônibus que quebra. No grupo integral, eu acho que a primeira vez que eu dei aula no integral, lá em Umuarama, foi em 2008, 2007. Então, há muito tempo atrás. A primeira relação com o grupo, né? Então, estou bastante tempo, conheço bastante pessoal. E vocês, como professores do integral há tanto tempo, né? O que vocês acham que é o diferencial do integral em relação a outras escolas e outros cursos? É um conjunto de fatores, né? O integral, eu trabalho com o grupo, embora aqui em Itajaí estamos desde 2018, eu trabalho com o grupo desde mais de quase 15 anos atrás, né? A organização, né? A equipe de professores, né? Isso aí sempre foi né? Quando a gente fala isso, né? Eu acho que depois que você chega e você já se mostra, né? É uma propaganda que já é visto pela sociedade isso, né? Uma equipe de professores, a organização dentro da escola, né? A maneira como é colocado o sistema de ensino, né? Não só, né, o sala de aula, como também os momentos de estudo, extra classe, né? Essa é uma receita que é trazida pelo grupo, né? Há anos, aí é uma receita de sucesso, né? E é o que aconteceu também aqui em Santa Catarina, né? E um diferencial da gente que trabalha há bastante tempo, né, pode trazer isso para vocês, um diferencial do integral, que é essa relação com os professores que eles têm de muito tempo, eles conseguem formar uma equipe muito boa, muito experiente, por dois motivos. Primeiro, a valorização dos professores, né, porque para você ter uma equipe como tem integral, tem que ter a valorização dos professores e o tratamento com o professor. Que o professor, ele gosta de ser bem tratado. E isso a gente tem dentro da escola. Então, esse é um grande diferencial. As pessoas trabalham felizes na escola por esses fatores. É um bom ambiente de trabalho. Um bom ambiente de trabalho com a direção, com funcionários. Isso desde lá do Paraná. E a valorização, né? Porque é importante a valorização. Então, isso que vocês têm. Vocês têm bons professores, né? E é uma equipe homogênea. Todos os professores, eles são professores bons, né? Professores com 20 anos, mais de 20 anos de trabalho. Então, essa eu acho que é um grande diferencial da escola. E nós ali no Integral conhecemos tanto vocês dentro de sala de aula, o modo de ensinar de vocês, mas vocês teriam algum hobby, alguma atividade extra sala de aula que vocês fazem fora de sala de aula? Eu sou artista plástico, né? Acho que
quem me conhece pelas redes sociais, né? Sou pintor, desenhista, pintor, já faz um bom tempo já. Né? Já participei de muitas mostras, muitas exposições, né? Já tive representações fora do país. Hoje eu tenho telas em mais de 21 países. Né? Tem tudo que é lugar. Então, esse é um hobby meu, na verdade. Um hobby que durante o momento ele até virou profissão também, né? Mas não dedico mais tanto tempo, né? Pelo tempo que eu tenho, né? Que na verdade que é a minha profissão oficial, né? Como professor, né? Mas é um hobby que durante um tempo aí eu acabei colocando como uma segunda profissão, tal, mas até hoje participo de eventos, enfim, né? Eu tenho um lado que eu não comento muito em sala, mas eu tenho uma veia empreendedora. Então, assim, desde 2008 eu trabalho tanto com educação e trabalho com outros negócios, né? Então eu foquei muito na área de construção, então eu falo muito de Morretes, né, para vocês, né? Então Morretes eu desde 2008 faço construções para venda, construções para locação, residencial, comercial. E em Curitiba também, desde 2010, a gente trabalha no ramo de calçados. Então, a gente já tem mais de 15 anos trabalhando no comércio de calçados na cidade. Hoje, a gente é referência lá em Curitiba com moda feminina. Então, é bem... e daí vocês estão falando um pouquinho de hobby, né? Algumas coisas. Então, uma coisa que eu acho curiosa, assim, que eu destaco da minha carreira como profissional, e eu acho que isso me ajudou durante os anos, assim, a relação com os alunos, é que eu fiz muitas viagens, e eu fiz várias viagens, assim, tentando buscar coisas interessantes da química, que eu posso relatar para vocês. Por exemplo, eu tive em Cambridge, na Inglaterra, no laboratório de Niels Bohr, que Niels Bohr fez a experiência do modelo atômico dele. Eu vi lá em Cambridge a ampola que Thomson fez a experiência lá da descoberta da relação carga-massa do elétron. Como eu comentei, eu acho que eu fiz uma experiência que poucos vão poder fazer agora, que é ir para a Ucrânia, em Kiev, né? Que depois da guerra hoje está muito difícil para você chegar lá. E eu visitei o Museu de Chernobyl. Então, e coisas que eu trouxe nessa caminhada e eu uso em sala de aula, eu comento. Um hobby. Isso, eu viajei bastante, sabe? E sempre procurei muita coisa de química. Então, tem várias... fui na Suíça, em Berna, eu fui na casa do Einstein, onde ele desenvolveu lá o projeto dele da teoria da relatividade. Então, muitas coisas legais, assim, que eu que gosto de química, assim, foi... Nossa, ficaria falando de um monte de coisa aí para vocês. E como vocês fazem para conciliar essa vida de professor, essa vida de empreendedor, de artista, com o tempo de professor e também com a família, né? Conciliar essa vida de família e trabalho. Você tem que se desdobrar, né? No meu caso, eu foco os meus dias de semana em cima do meu trabalho, embora segunda-feira eu trabalho em Curitiba, que é quando eu estou com os meus filhos também, né, com a minha família. E durante a semana, além de dar as minhas aulas, eu já vou preparando aquilo que vem a ser a semana que vem. Eu acho que cada professor tem a sua estratégia, né? Então, se eu dei aula o dia inteiro, vou pro hotel hoje, à noite eu vou começar a preparar alguma coisa a semana que vem. Com o objetivo de sempre deixar o final de semana em função da família. Né? Em função da família, em função das minhas artes, né? Em função né? Então, é comum a gente conversar entre os professores, né? Tem um que, não, eu deixo sempre o sábado de manhã para isso. Cada um tem a sua estratégia, né? A minha é essa. Né? Durante a semana, quando eu estou viajando, se eu não estou em sala de aula, eu estou trabalhando também. Se eu estou ali no intervalo, estou na sala dos professores, estou trabalhando. Então, eu tento trabalhar todo o tempo para, né, justamente, né, quando você viaja muito, você tem que ter um tempo que é só para, né, para sua família. Então, daí eu deixo o final de semana para isso.
Eu cheguei a trabalhar durante uma semana, cada dia eu estava numa cidade. Um dia eu estava em Curitiba, um dia eu estava em Florianópolis, um dia eu estava em Cascavel, um dia eu estava em Umuarama. Então, uma loucura. Só que eu já tinha um projeto, hoje eu tenho uma filha de 7 anos, e ao longo desse tempo eu já vinha num projeto de diminuir, para dar mais atenção para ela, né? E daí nos últimos anos eu acabei diminuindo um pouco as viagens para me dedicar mais tempo para a família. Mas é como o Alex falou, né? Aquele final de semana a gente sempre reserva para a família, e eu dei também uma diminuída para poder também, como você falou, fazer o paralelo com o empreendedorismo, que eu acho, em algumas salas, eu tive já oportunidade de conversar sobre isso, que eu acho que hoje o empreendedorismo, para vocês, independente da profissão, é uma opção muito interessante, né? A escola, inclusive, vocês têm a matéria de empreendedorismo, né? Vocês têm essa disciplina. Sim. Eu acho extremamente interessante. Então, você pode ser um médico, mas você pode ser um empreendedor na área de medicina, ter sua clínica, né? Ou qualquer outra profissão. Então, é como eu falo para os alunos, né? Qualquer curso é excelente. Basta você querer, né? E esse curso pode virar né? A gente indo para o lado de dinheiro, que todo mundo pensa também, que eu acho que também tem que pensar no que gosta, mas tem que pensar também quer ter uma vida boa, quer poder, né? Ter um bom carro, viajar. Então, eu acho que o empreendedorismo, independente do curso que você queira, eu acho que é uma opção bem interessante. Sobressair dos demais. Né? Não que seja melhor ou pior, mas tem gente que tem essa vertente, né? O cara é bom nisso, né? É bom nisso. Então, antes da gente partir para química mesmo, no Enem, vamos começar por aí, a gente queria falar um pouco sobre os patrocinadores, né? Agradecer o Pedroni Pneus e a Unimídia, né? Então, vamos lá. Podemos começar pela química? Com certeza, com certeza. Então, professor, muitos alunos ficam em dúvida no que estudar, né? Agora, nessa reta final do Enem, faltam 2 meses, o que você aconselharia para os alunos que estão nos assistindo para estudar nesse período? Então, eu vou falar da minha experiência, que eu comecei a dar aula no ano 2000. Então, a gente está em 2025, 25 anos. Pouco tempo em sala de aula, né? Então, nessa caminhada. E sempre focado em pré-vestibular, Enem, como o Alex também. Então, se fosse o primeiro assunto, assim, para a gente conversar de importância no Enem, estequiometria. Então, estequiometria é um assunto bem importante, assim, que toda prova vai ter uma estequiometria para você fazer, tá? Muita gente acha chato esse assunto, E né? é um assunto que muitos acham chato, mas ele não é um assunto difícil, né? É que ele envolve um pouquinho de matemática. Na verdade, não precisa de fórmula, é regra de 3. Então, uma boa revisada em estequiometria. Um outro assunto que é muito cobrado também, a parte de soluções, aqueles cálculos de concentrações, então, principal mol por litro. Então, essas unidades de concentração são muito importantes. Funções orgânicas, saber o que é uma função ácido carboxílico, o que é um álcool, o que é um éster. Então, a identificação de funções é muito importante. Dentro da química orgânica, isomeria. Então, eles cobram... O Enem é muita interpretação. Às vezes, você nem precisa saber a matéria em si. Você tem que entender, ter o domínio, né, da matéria, às vezes nem muito aprofundado, mas você tem que saber interpretar a questão. Que, vamos dizer, que uma porcentagem da prova, vamos dizer uns 40%, 30% da prova, a resposta é na própria questão. Se você interpretar bem. Mas se fosse para eu numerar alguns assuntos, beleza? Numerar os mais importantes. Eu faria o seguinte: estequiometria, soluções, dentro da química orgânica, funções e isomeria, termoquímica e eletroquímica, tá? E se fosse um assunto extra, para dizer, radioatividade. E como você aconselha estudar? Nessa reta final... Tipo, para um cara que não estudou nada, tá totalmente por fora, tem que recuperar esse tempo perdido. Tá, então nós não estamos falando do nosso aluno. Não é aluno integral. Não é aluno integral. Porque se fosse o nosso aluno integral, eu ia falar agora... Então, eu vou dar dica para os dois. Perfeito. Beleza? Dá dica para os dois. Se fosse para o nosso aluno agora, eu pegaria esses temas que eu falei, tá? Eu falei 5
5 temas e um extra aí, eu faria uma revisãozinha assim teórica, né? Nada muito estressante agora, e pensasse em alguma matéria que você mesmo acha, porque eu estou falando desses assuntos que são mais cobrados, mas não necessariamente vai cair esse. Claro. Pode cair um outro assunto aí, né? Às vezes pode cair um modelo atômico, que não é uma coisa que cai sempre, mas já caiu várias questões de Niels Bohr, né? Em porcentagem, não é o melhor classificado ali, mas já caiu várias vezes. Então, faria um resuminho, né, dessas matérias e pensava em alguma coisa aí que você acha aí que seria importante, que você não lembra, e fazer uma revisão. Agora, para o cara que não estudou nada, que não é o nosso aluno, é mais difícil. Porque para o cara absorver tudo isso da prova, vamos dizer que é praticamente impossível. Muito trabalhoso, né? Não existe assim uma fórmula mágica. Né? Não existe, sorte não existe. A sorte vem pro cara que tá estudando. Que tá estudando, e daí tá lá, puta, o cara ficou em dúvida. O cara não vai chutar, ele ficou em dúvida. E na cabeça dele, ele tem a ideia. E às vezes aquele chute dele não é um chute. O cara sabe mais ou menos e ele acerta a questão. Mas assim, o cara que tá zerado agora não tem muito o que fazer, né, Alex? Não, se o cara tem uma boa base, já. E dentro da área da química, agora falando de outros vestibulares também, né? Qual que você consideraria o vestibular mais difícil? O mais difícil? Que dependendo da região, o vestibular é meio direcionado, que eu digo assim, o cara tem que estudar para aquela prova. Por exemplo, o cara vai muito bem na prova da UFSC. Porra, o cara sabe tudo, o cara gabarita a prova da UFSC. Mas ele vai para esse vestibular, que eu vou falar agora, o cara às vezes ele não é bem colocado. Que eu acho que tem que estudar a prova. É o vestibular da UEM. O vestibular da UEM é um vestibular que você pega uma questão de somatória da UEM, ela na mesma questão, uma questão da UEM são 5 questões. O cara cobra muitas coisas e ele cobra assuntos assim que não caem em todos os vestibulares. Detalhes, né? Uma característica. Como assim, pega lá química orgânica. Tem reações assim muito específicas que eles acabam cobrando. Então eu acho que o vestibular da UEM é um vestibular que é bem modelo assim, meio focado assim. O cara tem que estudar específico para aquela prova. Entendi. Então, e falando de Enem, né? O Enem ele tem muito texto. Vocês recomendam sempre ler os textos ou começar sempre pela pergunta, dar uma eliminada nas alternativas? A prova do Enem, ela tem uma característica, e eu estou falando isso desde as primeiras versões do final dos anos 90, que são questões contextualizadas e não pretextualizadas. O Enem, quando apareceu, né, um perfil novo de prova, aparece diferente daquilo que é o padrão dos vestibulares. É muito comum os vestibulares tradicionais trabalharem com pretextos. Já deve ter visto várias questões que você pega lá um texto que você vai ler, aí você lê o texto inteiro, daí chega lá no comando, você não precisou ler aquele texto para resolver as questões. O cara chega lá, minhoca é um animal, que não sei o que, aí chega lá embaixo. Sobre os anelídeos, marque a correta. É comum isso. O Enem, ele não faz esse jogo. O Enem, ele trabalha com um contexto. Né? O Rodrigo acabou de falar. Né? Ele colocou até um percentual ali, perto de 30%, 40% das questões, né? Ali da química e na biologia também, muitas delas. Né? O fato de você ter uma boa leitura no texto, né? Isso já começa a te caminhar para a alternativa correta. Eu me lembro, acho que alguns anos atrás, eu tive uma palestra com o presidente do INEP, o órgão que está por trás da prova. E ele falou algumas características, aquilo marcou muito, falou algumas características típicas da prova. Né? E uma delas, que eu me lembro até hoje, é que é uma prova, o Enem não tem pegadinha. Às vezes chega assim, é pegadinha. Não, o Enem não tem pegadinha. Não, mas esse item aqui está muito fácil. Não, é para ser fácil mesmo. Porque de 2 a 3 deles, né, dos 5 distratores, 2 a 3 é para você descartar. Porque você vê a questão do Enem é uma questão volumosa. Sim. E você tem um tempo ali para fazer. Você não tem meia hora para ficar pensando em cima da questão. Então, a questão ela já é pensada para ser rápida. Né? Então, ela tem um texto, que é um contexto e não um pretexto. Ela vai ter um comando. E desse comando ali, após ele, você vai ter as 5 alternativas. Ou de 2 a 3 é para você mandar embora rápido. Então, às vezes, você chegar na prova do Enem e saber jogar o jogo
é tão valioso quanto o conteúdo que você está levando para ela. Né? Mas nas primeiras versões do Enem, ela tinha uma tendência maior para esse lance de você lidar com o tipo de questão. E ela dava uma impressão que desvalorizava um pouco, né, o menino ou a menina que estudava pra caramba. Né? Acho que depois, se não me engano, de 2008 para cá, que passou a ser chamado o novo Enem, você pode ver que as questões elas começaram a ter mais conteúdos também. Então elas ficaram mais equilibradas nesse contexto. Tanto é que você pega uma questão do Enem, ela tem ali o texto, mas se você chegar ali e não souber a estequiometria, e não souber a base da ecologia, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, o aluno, ele fica, né? Sim, mas dessa mesma maneira, ele não é uma prova tão conteudista quanto uma UFSC ou uma CAF. Não. Quer dizer, depende, depende, né? Depende como que a gente julga o conteúdo, né? Sim. Se o cara chega ali, o cara fala você pega uma questão em que o cara fala de magnificação trófica, poxa, é um conteúdo, né? Específico ali dentro da ecologia, né? Então é meio relativo isso, tá? Hoje eu acho que o Enem, ele tá indo assim, tem que saber o conteúdo e tem que saber interpretar. Então ali, você tem que ter base do conteúdo e ter uma boa interpretação. Então, lê com calma a prova, lembra da matéria e vai para as alternativas. E como o Alex falou, vai ter questões fáceis. Não vai ser pegadinha. Vai ter questões fáceis, né? Então, às vezes, o aluno fala, não, professor, achei que era muito fácil. Isso. Não, vai ter questões fáceis. Então, agora, antes de passar para o próximo bloco, o bloco de perguntas sobre mais direcionados em biologia, gostaríamos de agradecer novamente aos nossos patrocinadores, a Unimídia e o Pedroni Pneus. Isso mesmo. Para o bloco de biologia, a gente queria fazer a mesma pergunta, né? De quais são os assuntos mais importantes. Mas como biologia é muito detalhe, muita história, né? Que tu pratica nas nossas aulas, a gente tem pouco tempo agora para o Enem. Então, o que vale mais a pena estudar até chegar ao Enem mesmo? O que dá tempo? Historicamente, ecologia é o carro-chefe da prova do Enem. Mas isso é histórico. Tá? E dela, depois aí vem uma mescla ali, né? A genética, né? A fisiologia humana, a botânica, ela passou a fazer parte das últimas edições, mesclado um pouco com a ecologia também, envolvendo biomas e tal, né? Mas aí, voltando, a ecologia, ela é o padrão, né? Principalmente, né? Quando você entra nas temáticas ambientais, aquecimento global, você entra em desmatamento, o Enem gosta disso. O Enem gosta de trazer algumas problemáticas, né, reais, né, principalmente no contexto Brasil, e traduzir ali em questão. Né? Então as temáticas ambientais, você pode ver que todo ano você tem alguma coisa ali. Relações ecológicas também. O Enem gosta de relações ecológicas. A Federal do Paraná também, embora não estamos falando dela agora, né? Você perguntou sobre o Enem, né? A Federal do Paraná, que o vestibular agora no final de semana, também gosta muito, né, desse tema. E fisiologia humana, genética, aí entra tudo, né? Entra a citologia. E para o cara que não se preparou até agora... O aluno não integral. O aluno não integral, como bem lembrado pelo Rodrigo Magalhães, porque o aluno integral está desde o início do ano respirando os nossos vestibulares tradicionais e também o Enem, focar em talvez em conteúdos resumidos. Eu acho que cada aluno tem a sua estratégia. Né? Eu acho que num momento desse, se eu, por exemplo, né, talvez a minha estratégia não seria a mesma do Rodrigo, não seria a mesma que a sua. Tem aluno que aprende escrevendo, tem aluno que só lendo, né? Então, cada um tem a sua estratégia. Eu iria buscar assuntos mais sintetizados em cima desses temas. Né? Ecologia cai bastante, fisiologia humana cai bastante, citologia cai bastante. Aí pegava ali, trabalhava com resumos, tal, né? Para tentar buscar, né? É pouco tempo, né? Só que esse aluno não ia concorrer com o nosso aluno do integral, né? Com certeza. Né? É um aluno imaginário. É um aluno desse, num curso concorrido, ele não tem chance, né? O cara tem que ter todo um processo de ensino médio para... Né? Todo um processo, né? E não estamos falando só de terceirão.
né? É um processo, como você falou, processo de ensino médio, né? Desde o primeiro, desde o segundo, né? A nossa conversa entre Enem e vestibulares tradicionais sempre faz parte do nosso dia a dia, e vocês estão aqui, né? O cara que hoje está no segundo ano, futuramente vai concorrer com o cara do pré-vestibular. Sim. Né? E vocês como professores, quais são os erros mais comuns que vocês veem de alunos na hora de estudar? Erro na hora de estudar? Sim, na hora de... Uma coisa que eu chamo muita atenção, mas que a gente sempre tenta corrigir, porque às vezes é normal isso, né? É um erro, mas às vezes vai um pouco da inocência. Chega uma hora, o aluno, que quando ele começa a se aprofundar muito em determinados assuntos, ele começa a deixar um pouco o básico. E ele não pode esquecer que básico não quer dizer menos importante. Básico é a base do conteúdo. Na biologia eu tenho alunos, né? Nós temos alunos lá que, né? Vou colocar uma expressão aqui, o cara sabe o ciclo de Krebs, que é algo meio complexo, de ponta cabeça, vamos colocar assim. Só que daí às vezes o cara faz uma questão envolvendo características básicas de critérios de classificação, tipo de reino, se é unicelular, e às vezes esse grupo é assim. Alex, essa célula aqui é uma célula, numa imagem, é uma célula eucariótica. Aí eu chamo a atenção. Falo, isso aqui é básico. E às vezes você está indo tanto, é natural isso, né? Você começa a se aprofundar e o básico ele vai ficando um pouco. Então, você tem... E às vezes o básico cai muito mais do que um assunto aprofundado, né? Então, o aluno tem que... Isso é uma coisa que eu vejo... não vejo acontecer muito, mas eu vejo acontecer. E quando eu vejo, eu sempre alerto. Por isso que o professor integral sempre pega no pé para saber bem a teoria, né? Sim, saber bem a teoria, saber a base de todo o assunto, a base da cito, a base da genética, ecologia. Se você vai começar a ecologia, você não tem uma noção ali dos conceitos fundamentais, né? O que é um ecossistema, o que é uma população, o que é uma comunidade, você apanha a ecologia inteira. Você vai estudar genética, você não, né, aquele vocabulário básico da genética, né, dominante, recessivo, homozigoto, não consegue ler uma questão. Então tem que... Eu vejo que até aqui eu não vejo esse problema no integral. Porque o CLEI, o próprio grupo de professores, alguns professores fazem o plano de estudos, né, para os alunos do terceirão, principalmente. E esses alunos já estão orientados à questão de tempo, de matéria, né? Tem que estudar essa matéria, tem que estudar aquela, tantas horas para essa. O que eu vejo em escolas fora... que o aluno, às vezes, ele fica focado na matéria que ele gosta. Daí o cara fica lá quase o dia inteiro estudando matemática. Bom, mas ele teve 5 aulas durante o dia. Então, eu acho que isso é um grande problema que acaba acontecendo com os alunos. E daí, o ano passou e deixou várias disciplinas sem estudar. Então, isso é um grande problema. Então, o cara fala, aquela matéria eu vou chutar na prova. Não. Hoje, se você quer um curso bem concorrido, você não pode chutar prova nenhuma. Então, eu acho que essa divisão de tempo e dar importância para todas as matérias é um erro que pega alguns alunos. E mostra o quanto é valioso aquele trabalho que fazemos ali no início do planejamento. Do planejamento, né? de estudos, né? E mesmo tendo estudado, a gente ainda comete alguns erros durante a prova. E quais são os que vocês mais encontram nos alunos cometendo? Algumas questões específicas, algumas questões que confundem os alunos? Eu acho que a leitura, quando você tem que ter uma boa leitura. Né? Então, lê com calma, porque às vezes, eu sei que a prova é muito extensa, mas se você sabe a matéria... Leia 2 vezes ali, né? Putz, você não sabe tudo, como a gente não sabe toda a matéria, né? Então, às vezes vai cair uma questão que você não sabe. Então, você lê com calma ali, tenta interpretar. Então, eu acho que uma boa leitura. Às vezes a leitura vai te fazer o diferencial ali na prova. É isso. Ler com cuidado a prova. Saber o jogo, falando de Enem novamente, né? Saber jogar o jogo, que aquele texto ali é muito valioso, ele não está ali só para enfeitar a questão. Então, vale a pena, né? Claro. Estudar as questões, fazer prova. Sim, a prática de prova é fundamental, né? Para você conhecer o perfil de uma prova,
Você tem que trabalhar as questões, E, né? e, Alex, e como dizia nosso Joãozinho, lá de Cascavel, Sim. Joãozinho de Cascavel, um referência na educação, vamos dizer, no Brasil, No né? Brasil. No Brasil, as questões, às vezes, a prova vai ter as questões fáceis, médias, as difíceis. Vocês, para terem um score alto, uma nota alta na prova do Enem, você não precisa necessariamente acertar as difíceis. Se você acertar as médias e as fáceis, você já vai estar nas cabeças. Às vezes, as questões mais difíceis, que a chance de erro é muito grande, que demora muito tempo, às vezes é melhor, se você não tem segurança na questão, deixa para o final. Sim. Porque como é uma prova muito extensa, né, Alex? Às vezes o aluno não consegue ler todas as questões. Acontece. O aluno bem estudioso, que sabe todo o conteúdo, às vezes ele não consegue terminar a prova. Então, uma questão mais complexa, que você não tem domínio total, marca um xizinho e volta depois. Vai para as outras e depois, se der tempo, você volta. Senão você perde o maior tempo, né? E às vezes acaba perdendo a questão e poderia dedicar mais tempo para uma outra, né? Sim. E também falando agora um pouco sobre a relação entre biologia e química. O quão frequente é em vestibulares tradicionais de cair uma questão que consiga envolver ambos assuntos ou conhecimentos comuns? Fotossíntese, tem O alguns temas. DNA, RNA, as própria- ligações de hidrogênio, né, que ocorrem ali. Você no primeiro ano, né, a bioquímica que você estuda, né? A bioquímica, a relação o química título, com- ele já responde, né? Já responde, né? Mas o que vocês tocaram aí, essa relação, eu acho que naquela parte ali de ácidos nucleicos, Sim. aquela parte ali que envolve ligações de hidrogênio. Dentro Eu acho que isso aí é uma da coisa até bioquímica, importante do que É. nós estamos conversando, que é importante saber as ligações de hidrogênio. Então, realmente essa parte eu acho que vale a pena se dedicar um pouquinho nisso aí também. E é aconselhado seguir a ordem da prova? Ou vale mais a pena começar por biologia, depois ir para química, depois física, ou mesclar? Acho que vai muito do aluno. né? Eu acho Vai do aluno, eu acho que é do relativo, aluno. muito relativo. Pode ser um conselho perigoso, né? Às vezes eu dou um conselho ao aconselho do Alex, mas não é tua estratégia. Igual, Você tem por que ver- exemplo... Você tem que fazer a prova da maneira como você acha que você vai ser seguro, né? Você tem que estar seguro para fazer a prova. E o Rodrigo falou um lance importante agora. A gente falou, né, de biologia, química, e não tirar foco do tempo. Porque às vezes você fica ali, né? Você não pode ficar 15 minutos numa questão. A não ser que você fez lá uma bateria delas em alguns segundos. Não, né? Você até tem uma jogar coisa que eu tempo. lembrei interessante. Eu sou formado em Química na Federal do Paraná, licenciado e bacharel. E quando eu me formei, eu fui fazer vestibular de Engenharia Química. Aham. E passei nesse vestibular de Engenharia Química. Mas quando eu fui fazer a prova, eu já era professor. Então, ao meu redor, lá na Universidade Federal, tinham muitos alunos. Aham. Então, quando eu peguei a prova, né, da primeira fase, qual que é a primeira prova que eu vou fazer? Vou fazer a primeira prova de Química. Lógico, né? Vou fazer a prova de Química. E, se eu não me engano, 9 questões tinham na prova. Daí eu fiz a primeira, beleza. Eu juro para vocês, eu fiz as 8 questões ali em, 5 minutos. Eu fiz muito rápido. Daí eu fui para a próxima questão. Puta, e não batia o resultado. Não dá. E era uma questão de honra. Pô, tá louco? Já era professor, tinha que acertar a tem que questão. gabaritar, né? Eu olhava pro lado e, pô, não saía. Juro pra vocês, eu olhei no relógio, eu já tava na prova de Química, eu tava uns 50 minutos. Putz. Naquela questão, porque pra mim era uma questão de honra acertar todas. Então eu fiz tudo em 5 minutos e a outra não tava saindo. Daí o que eu fiz? Agora vou passar e se der tempo, volto. E depois não deu tempo. Daí eu lembro que eu saí, né, na saída lá do vestibular, os alunos, aí, professor, como estava a prova de Química? Facinho. Facinho. Só que aquela questão ali, realmente eu não consegui chegar na resposta. E depois o que aconteceu? Foi no lado. A questão estava errada. Nossa. A questão estava errada, que era o seguinte, era para você relacionar as colunas, só que eles colocaram a resposta não de cima para baixo, eles colocaram a ordem de baixo para cima e não batia a resposta. E essa questão foi anulada. Então, pode acontecer de ter uma questão anulada, que você se matou ali, ficou 10, 15 minutos na questão? Pode acontecer.
Então é essa questão que o Alex está falando também, do tempo, isso aí, tem que tomar cuidado. Sim, que em todas as provas, né, a gente espera que não, mas questões são anuladas, né? Por isso que é o bom tu saber estudar a prova que tu vai prestar, né? Com certeza. Tu vai prestar UFSC, tu foca na UFSC. Sim, tem que... Porque senão você fica... Cada prova tem um perfil. É o mesmo conteúdo? Sim, é o mesmo conteúdo, né? É praticamente o mesmo conteúdo, né? Uma ou outra que acaba destoando, mas a prática de prova, ela faz parte do seu estudo, né? Você vai fazer a UFSC, você tem que ter respirado durante um ano o perfil da prova da UFSC, né? Você tem que chegar lá e saber o que você vai encarar. E na parte de biologia, qual que tu diria que é a prova mais chatinha de se fazer? Mais trabalhosa? A UEM. A UEM. E eu digo também o EPG, Ponta Grossa. Ponta Grossa, se você pegar as questões, você vê que são itens, né? Não estou falando que é uma prova difícil, tá? Mas são itens longos e em algumas situações na biologia, como na botânica, por exemplo, na zoologia, gosta de trabalhar alguns detalhes que normalmente não é comum. Né? Quando você pega a UFSC, você pega o Enem, detalhes de critérios de classificação, detalhes de partes de uma flor, né? Então a UEPG ela gosta desses pequenos detalhes assim, né? E eu acho que isso torna, né, algumas questões bem dificultosas, né? Mas talvez nessas duas aí, né? Dessas aqui da nossa região, da região sul, talvez a UEM e a UEPG, ela acaba tendo... Né? A UFSC também, não vou tirar também a UFSC dessa lista, né? É uma prova também que tem que ser bem jogada, tem que ter um pouco de cuidado com ela ali, né? As provas somatórias, né? O Rodrigo usou a expressão ali, né? Da maneira como é feita a questão, cada item é um assunto diferente. Um assunto diferente, então, né? E a gente que acaba estudando tanto ao longo dos anos no integral, questões Enem, questões ACAF, Sim. até questões somatórias, mas quando chega aquele momento, uma questão discursiva, como acontece na UFPR, na UFSC, o que vocês diriam que é a melhor estratégia para saber resolver esse tipo de questão? Eu acho que você tem que saber a maneira, né, historicamente, analisando também provas anteriores, a maneira como a banca ela tende a corrigir essa questão. Né? Só que, antes de mais nada, você tem que ser preciso na resposta. Qual é o tipo de... O tipo é tanto, né? Você não pode também ficar fugindo muito, né? Às vezes, quantas vezes a gente se pega escrevendo um monte de coisa, na hora que você vê, você fugiu da resposta. Eu acho que o grande objetivo é você conferir ali, né? Se realmente você atendeu o que foi perguntado. Só que questão discursiva é aquela, né? Ou você sabe ou você não sabe. O cara te perguntou algo ali, poxa, eu não faço a mínima ideia, que não é o caso do aluno, não é o caso do aluno integral, né? E fica complicado. Numa questão somatória, múltipla escolha, às vezes, lembrei. Você lembra, né, vendo a alternativa, isso é clássico, né? E eu fiz mestrado uns anos atrás na Federal e uma das minhas professoras, ela era corretora, professora de Química, corretora das provas da Federal discursivas. E ela me falou, daí, como ela era corretora da prova, lógico, eu me interessei bastante, né, por trabalhar com o pré-vestibular. E ela falou que quando ela pega as provas lá, milhares de provas lá que ela corrige, uma grande dificuldade que ela que tem letra que ela não consegue entender direito. Então, o cuidado que tem que fazer é importante escrever. Se fazer entender, né? Fazer entender. Tem que ter a letra do Alex. Tem que fazer entender, escrever obrigado. certinho, né? Tem que escrever certinho, com calma ali, tentar não errar no português, porque... É o básico, né? É o básico ali. E realmente, o que o Alex falou, focar na resposta. Eu vou falar para vocês, vou voltar naquele exemplo da prova que eu fiz da Federal. Eu fui fazer a prova sendo professor, sendo formado em Química. E eu fiz prova discursiva também. E eu lembro que uma questão que eu fiz na prova, eu sabia muito da questão. E eu comecei a escrever. E eu já fui direto com caneta, porque você tem a opção de fazer com lápis depois. E eu fui escrevendo. Puta, daí tinha lá, 5 linhas e eu tava na 4ª linha. Daí eu olhei, meu Deus, eu falei tanta coisa e eu não falei a resposta. E daí eu tive que fazer a resposta na última linha. Então, muito cuidado. E não pôr o que ele não tá pedindo. Você não vai conseguir enganar o cara que tá corrigindo.
Não vai conseguir. Então, seja objetivo. Tem que ser objetivo. E uma breve pausa aqui para agradecer os nossos patrocinadores, né? O Pedrone Pneus e a Unimídia, que vai aparecer aqui daqui a pouco. E para a próxima pergunta, como a gente pode fazer uma gestão do nosso emocional durante o período pré-prova? Que seja o Enem ou qualquer prova, o que a gente deve fazer antes da prova? Uma semana antes? A semana pré-vestibular. O Alex vai saber responder, porque o Alex tem uma formação também na parte de psicologia também, né, Alex? Eu acho que quando chega naquele momento que antecede a prova, não dá pra... Você tem que tentar se controlar. Eu acho que não é a hora de você tentar e ficar das 7 da manhã às 7 da noite tentando assimilar o máximo de conteúdo. Ainda mais para o nosso aluno que está o ano inteiro estudando, né? Eu acho que você tem que sim manter o teu foco de estudo, né? Até ali a última hora, o último momento, né? Tem as suas revisões, as revisões, né, próximas ali, assistir, né? O nome já diz, é uma revisão. Você está indo lá para rever, né, de uma maneira bem tranquila, de uma maneira sem estresse, né? É claro, né, é meio abstrato você dar essa resposta, porque alguém pode chegar, Alex, falar é fácil, né? Não é você que vai fazer a prova, né? Mas é tentar buscar, né? Pode ser um clichêzão, mas tentar buscar o máximo de tranquilidade. Poxa, é uma prova e eu estudei, né? Vou fazer e lembrar que tá todo mundo no mesmo jogo, né? Se você estudou, você tá ali, na tropa da frente, né? Você tá competindo com aquele... Porque às vezes o aluno fala, Alex, eu estudei tanto, mas estou com medo e tal, né? Porque e se eu não passar? Não, peraí, se você estudou tanto, né? Acho que outros têm que ter medo de você. Esse medo no autoconfiança. Né? Porque você é o que se preparou. Então vai lá, tenta. Então acho que... E a pessoa, é claro, né? Vai também da pessoa, né? Ela tem que se controlar também, tem que, né? E geralmente tem ali em casa, o apoio dos pais, dos irmãos, da escola, né? Nosso Cleio, o Pedrinho, né? O pessoal ali da escola, né? Tá sempre ali com vocês, né? É fantástico ali, a gente fala isso porque nós não trabalhamos ali desde ontem, estamos desde antes de vir para Itajaí, sabemos o acompanhamento que é feito com vocês, né? Também seguir esses aconselhamentos de dentro da escola, né? Então E qual seria a importância que vocês veem de você fazer as provas de vestibular, desde Enem, a CAF, o FPR, um ano antes de você prestar o vestibular, ao longo do ensino médio, desde o primeiro, segundo ano? É conhecer a prova, é conhecer, além obviamente, né, de se testar, né, testar, porque uma coisa, né, uma coisa é você assistir uma aula, aí eu entendi a teoria, mas eu acho que já perceberam algumas vezes que a hora que você vai fazer as questões, eu acho que eu não entendi muito bem. Ou entendi não bastante para ser um bom resolvedor de questões. Pra ser um competitivo. Né? Então é isso, exatamente. Você tem que ser competitivo ali. E é fazendo as questões que você vai ver se realmente você assimilou aquilo para o teu objetivo, que é se tornar competitivo com aquele assunto, né? E também, né, como a gente já falou aqui, conhecer a prova, né? Isso aí é fundamental. Saber o perfil da prova, como o Rodrigo falou, cada prova é uma prova, né? Tem o Enem, por exemplo, o Enem, ele tem essa cara diferentona das demais. Embora muitas das demais começaram a pegar esse perfil Enem. O Enem, quando aparece lá no final dos anos 90, é uma prova tipo sozinha, né, com algumas falhas de início e tal, e com o passar do tempo ela foi tendo força e foi ficando uma prova mais bonita, podemos dizer assim. E você pode ver que muitos dos vestibulares tradicionais começaram o quê? Começaram a ter um caráter Enem, utilizar textos com conteúdo, textos para você explorar, né? E também uma questão de como revisar o conteúdo? Por resumos, por videoaulas, por questões? Qual que vocês diriam que é a melhor alternativa de estudar? Eu acho que vai de encontro com o que o Alex já falou. Cada aluno vai se sentir melhor e vai ser mais eficiente por métodos diferentes. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto particularmente, de videoaula. Tipo, eu não gosto, né? Talvez a nossa geração, né, Alex? Eu sou mais de pegar um exercício ali. Então, eu acho que seria, no meu ver,
para dar uma revisada, fazer alguns exercícios, pegar um pouquinho da teoria ali. Isso aí. E de leve. Agora que tá perto, e meio de leve. Não adianta se matar. Então, agora, antes de passar para o nosso último bloco, gostaria novamente de agradecer aos nossos patrocinadores, a Unimídia e o Pedroni Pneus. Isso mesmo. E agora, para iniciar esse bloco final, eu gostaria que vocês dissessem que vocês têm uma experiência tão grande quanto como professores. Ao longo dos anos, a concorrência nas provas aumentou, diminuiu, permaneceu a mesma? Como que vocês avaliariam isso? Eu acho que aumentou. Eu não estou falando em concorrência, né? A relação candidato-vaga, tá? Isso aí é um padrão de cada universidade. Eu entendo que as provas, elas ficaram mais exigentes. Eu estou falando lá da nossa época para cá. Naquela época, né, até gerações anteriores à nossa, né? Muita decoreba, né? Sim, era muita decoreba. Era um estilo, até o estilo da aula era diferente. Né? Hoje, se eu não chego com uma seriedade que eu digo, né, com conteúdo para vocês, né, você percebe. Sim. Primeiro que você consegue buscar hoje um conteúdo, às vezes, aqui, ó. Você concorda comigo ou não? Na nossa época, ou era o professor que falava, ou você ia na enciclopédia que tinha na estante da sua casa. A Barça, lembra da Barça? Você é da época da Barça? Ouviram falar da Barça, não? Enfeitava, assim, né? Ou ia na biblioteca da cidade. Hoje você tem um mundo aqui. Né? Então a aula, ela acaba, né, ela acaba tendo esse valor. Não, eu tenho que traduzir esse mundo para você, esse mundo que está aqui, porque a informação está aqui. Muitas delas, mas eu tenho que traduzir de uma maneira que só um professor faz. Então, esse é um desafio aumenta nosso. A qualidade né? do professor. Né? Então, aumenta, né? Exige muito mais. Hoje, existe uma exigência do professor muito mais do que há 30, 40 anos atrás. Tanto é que, como eu estava falando com o Rodrigo, era um perfil de aula diferente. Né? Hoje, né? E as provas se tornaram também mais exigentes. Talvez pelo caminho de onde elas vêm. Hoje, as pessoas que estão lá dentro da universidade, né, que trazem essas questões, que formulam as questões, hoje eles têm, até para estar dentro da universidade, um nível de exigência muito maior. É uma evolução, então o cara que está ali fazendo a prova é um cara que, né, fez doutorado, fez PhD e de N artigos. E é uma questão natural. Há 30 anos atrás, por exemplo, um professor, né, eu sou mestre, o Rodrigo é mestre. Um professor com mestrado, por exemplo, ele era um professor da Universidade Federal. Hoje, se o cara não for um PhD e tiver N artigos lá, ele nem compete uma vaga. Então você pode ver que o nível de estudo de onde vem a prova, se a gente conseguir ligar alguma coisa aí, né, acaba sendo maior. E a prova, ela se torna mais exigente, né? Se você pegar uma prova de 20 anos atrás, até menos, e comparar com a prova de hoje, antes era mais decorebinha, né, Alex? Você vê que os cursinhos usavam muita diferença. Música para dar aula e tal, e hoje não. Então eu concordo com o Alex que realmente hoje a exigência é maior. Talvez o número de universidades, vamos falar do curso de medicina, as opções aumentaram. Mas se a gente for para o estadual, federal, a concorrência é mais acirrada, né? É um negócio mais difícil. Assim como as privadas de nome, como a nossa que nós temos aqui, né? A Univale, você pega, né, a PUC do pega Paraná, a CAF, PUC, isso. Que são referências, né? Então o cara tem que estar muito bem preparado. Pode ver, a prova da CAF é uma prova difícil, não é uma prova fácil. Sim, é uma prova difícil, né? Então tem que estar bem preparado para conseguir passar no vestibular deles, né? E na hora da prova, se por acaso a pessoa ficar sem tempo, o que ela pode fazer no final? Para conseguir salvar mais algumas questões? Ou será que ela
começa pelas mais fáceis? O que vocês dizem? Eu também acho que é do aluno. Isso é uma característica dele. Assim, se fosse para eu indicar para vocês, vamos fazer lá uma prova, o pessoal que está assistindo o podcast. Eu acho interessante começar pelas mais fáceis. Aqui você sabe. Né? Aqui você sabe, garanta a pontuação das questões que você sabe. Depois você vai para as outras. E a dica não tem muita dica. O aluno fala assim, ó, se esperto com o tempo. Tem que tomar cuidado. Você tem que estar esperto com o tempo também. Né? Posso dar um monte de dicas aqui e de repente falta adianta meia hora e falta 50 questões. Alex, aí não, né? fazer não a prova do Enem que tem um aluno... monte de questões, eu querer ir 4, 5 vezes no banheiro. Não dá, né? O tempo é corrido. Não vai ter tempo. Não vai ter tempo. Gerenciamento de tempo. Gerenciamento de tempo. É uma coisa que o aluno integral aprende desde o primeiro ano. Com certeza. Com certeza mesmo. E se vocês pudessem dar uma dica para os alunos que vão prestar os vestibulares, o Enem, UFSC, a CAF, o que vocês diriam? Uma dica apenas. Uma a mais valiosa. recomendação ou uma mensagem? Para partir de agora... Ou pode ser uma mensagem também de tranquilidade. Uma coisa que saiba que estudou o ano inteiro. Né? A gente acompanha vocês, a gente sabe o quanto vocês se empenham ali. Pô, eu chego 7h15 da manhã ali, vocês já estão ali, assistem aula o dia inteiro, né, a manhã inteira, aí à tarde estão ali, tirando dúvidas, né, com a gente, né, o Integral oferece esse plano Tira Dúvidas à tarde, vocês sabem o quanto, né, esse é um diferencial válido. Então, se você chegou até aqui, agora tranquilidade. Novamente, parece um clichêzão a resposta, mas se estudou até agora, continue os estudos, não acabou ainda. Exatamente. Né? Não acabou ainda, né? Mas na tranquilidade, fala, não, eu tô fazendo o meu papel desde o início do ano. E termina ele bonitinho, né? Do jeito que tá, e vai encarar a prova. Você vai encarar a prova no topo. E a prova da CAF, ela é mais previsível. É uma prova com menos questões, é uma prova previsível. Então, em cima desses assuntos que a gente ajuda vocês, né, orienta vocês, daí sim você pode, desse tempo que a gente tem até prova, tem um mês ainda, por exemplo, falando da CAF, né? Então, você pode revisar tranquilamente os conteúdos mais importantes. Pegar as últimas provas e fazer pegar a teoria ali, daí dá para fazer uma boa revisão. E colocaram para entrevistar a gente que dois dos bons Isso ali. que eu ia falar. Dos mestres, né? Dos feras ali, né? Então, agora eu vou... A gente foi o foco, vou pôr vocês em foco. Fechou. Então, assim, o pai e a mãe de vocês vão estar assistindo. Então, eu tenho uma filha de 7 anos ainda. Vai chegar, vocês estão com quantos anos? 17. 17 já? Pô, pensei que vocês tinham uns 15. Não, brincadeira. Brincadeira. 17 já? 17. Fazem 18 ano que vem. Vocês estão no segundo ano, né? Mas, eu espero que minha filha seja como vocês. Muito sabe? obrigado. Então, assim, eu quero que o pai... Parabéns pro pai e a mãe de vocês, né? Qualquer coisa fala para eles, mãe, pai, não precisa assistir o podcast inteiro, mas só o finalzinho ali, o que o professor Rodrigo ali falou. Mas, assim, eu gostaria de que minha filha fosse igual a vocês, porque vocês são alunos excelentes, vocês são participativos durante a aula, vocês são educados, né? Então, eu não tenho dúvida que vocês vão ter muito sucesso em qualquer profissão que vocês escolham. Então, eu dou parabéns para os pais e para vocês pela educação de vocês. E a maneira como vocês... E além de tudo isso que eu assino, a maneira como conduziram aqui, nossa... Porque são diversas habilidades que a gente tem na vida, né? Vocês têm a habilidade do conteúdo, né? Vocês são educados e vocês estão vendo que vocês têm essa habilidade também, né? De se expor, de conversar, né? Isso é importante, isso é o que a gente vai aprendendo, né? na nossa vida, né? São as habilidades que vocês vão... Então, eu quero dar parabéns para vocês. Eu acho que a gente que tem que agradecer, né? Ter dois professores tão bons em sala de aula. Obrigado, duas querido. pessoas incríveis. Se e também dedicam tanto, né? Para nossas aulas. E também uma equipe toda de profissionais. Agradecer o Integral, agradecer o Tiagão, todos os professores.
Quem que é o Tiagão? Não, o Tiagão não Quem? vamos agradecer o Tiagão. Não conheço. Vamos agradecer o Clay, o Pedro, né? O Não conheço o Tiagão. Não, o Tiagão não. Toda a equipe. Grande Tiagão. O Tiagão, vamos dizer que a vida, ela faz conexões, né? E a conexão hoje do Tiagão, que tá trabalhando na escola, foi que eu conheci o Tiagão lá em Florianópolis. E daí eu levei ele pro interior do Paraná, dele conheceu o Pedro e o Clay, e daí, quando a escola veio para cá, ele veio junto. E há quanto tempo vocês conhecem o Tiagão? Já que entramos nesse assunto. Já há uns 10 anos. O Tiagão... Você é um pouco mais. Mais de 10 anos. O Tiagão eu conheço bastante tempo. Grande Tiagão. Grande Tiagão. Mora no nosso coração. Então acho que é isso, galera. Novamente, né? Agradecer os patrocinadores, Pedrone Pneus e Unimídia. E os professores que estiveram aqui com a gente. Agradecemos muito vocês dois a estarem presentes, aceitarem o convite para fazer esse... Obrigado. E uma coisa que a gente não... Eu acho que... Não sei se a gente falou, que a gente vem toda semana de Curitiba para dar o melhor para vocês. Então o Alex viaja... hoje viaja para Floripa, viaja para o interior do Paraná e toda semana está aqui com vocês. Acho que isso demonstra a vontade que vocês dois e tantos outros professores do Integral E também, gente, vamos pôr também o Integral, a importância para fazer toda essa logística com os professores para trazer pessoas com muita experiência para vocês. Agradecer nossos diretores, então, por proporcionarem uma equipe de professores tão boa. Isso traz muito conforto para os nossos estudos, né? Com certeza. Segurança para vocês, que o que tem de melhor está aí para vocês. Que você tem um professor que entende muito de Porque assim, às vezes nem vocês sabem disso. Poucas escolas do Brasil têm uma equipe de pré-vestibular igual vocês têm no ensino médio. Isso é sensacional. No ensino médio. Cursinho pré-vestibular pode ter lá, cursinho X, Y, que tem uma boa equipe. Sim, equipes excelentes. Mas ensino médio, igual vocês têm, a Sem equipe... dúvida, é uma referência. Uma referência nacional. Por isso nacional. Top 5 escolas de Santa Catarina. Acho que os números, eles respondem, né? É isso aí. Então, agradecer vocês novamente, agradecer toda a equipe do Podgrau, agradecer aos alunos e também ao colégio. E boa sorte, né? Boa sorte pra vocês. Boa prova a todos aí. Boa sorte. Boa prova a todos. Bons estudos ainda. Muito obrigado por acompanhar essa 14ª edição do Podgrau. Valeu, gente.